TVC. 20 anos com você. Olá, eu sou Raquel Guerra e começa agora mais um Nasceu, Bora Cuidar. No programa de hoje, a gente vai falar sobre obesidade infantil, uma doença que, infelizmente, está afetando muitas crianças e adolescentes e que nós pais, né, a gente costuma dar aquela ignorada no tema, porque afinal, comida é conforto. Às vezes a gente faz uma troca, a gente recompensa o nosso filho com comida, né? A gente fica tempo longe e aí a gente dá aquele biscoitinho, o refrigerante, o docinho, achando que não vai fazer mal, que é uma coisa inofensiva, mas na verdade a gente está sim fazendo mal para o nosso filho. E a obesidade, hoje em dia, é uma doença muito séria, que pode ocasionar muitos problemas na saúde da criança e quando ele também se tornar um adulto. Para conversar sobre isso, a gente vai falar com a doutora Ana Beatriz Winter, que é endocrinologista. Ela gravou uma entrevista com a gente super legal. Vou ter a companhia aqui da doutora Isadora Lorangue, que é nutricionista e vai desmistificar para a gente vários assuntos relacionados à nutrição infantil. Temos os nossos quadros, né? Minutos com a Tia Lê e Dicas da Psi. Dicas da Psi ficou sumida na semana passada, mas já está tudo bem. E o conteúdo da semana passada a gente vai jogar lá no Instagram do programa, tá bom? E não podemos esquecer do concurso que está acontecendo para você ganhar, para o seu filho ganhar um ensaio de Natal com a Fernanda Bugarelli. Não deixe de mandar seu vídeo, porque está incrível o cenário. Tenho certeza que seu filhote vai ficar muito feliz em ganhar esse prêmio. A gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos com o Nasceu, Bora Cuidar. A Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petroísa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra, ao lado do Banco Itaú. Petroísa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Oi, gente, como falei para vocês, eu fui visitar o consultório da doutora Ana Beatriz Winter e ela conversou com a gente sobre obesidade infantil, deu várias dicas importantes para a gente ficar atento à saúde dos nossos filhos. Vamos assistir? Aqui com a doutora Ana Beatriz Winter, ela é endócrina e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre obesidade infantil, uma doença, né, que infelizmente atinge cada vez mais jovens e crianças e ela vai esclarecer para a gente várias coisas sobre obesidade infantil. Olá, doutora Ana, tudo bem? Oi, Raquel, muito obrigada por ter topado participar. Inicialmente, a gente queria saber o que é obesidade infantil e como a gente faz para diagnosticar. Então, boa tarde a todos. Obrigada aí pelo convite, Raquel. Eu acho que esse é um tema super importante porque a gente tem vivido e discutido muito a questão do aumento da obesidade na infância, né? A programação da Organização Mundial de Saúde é que a partir de 2022 vão ter mais crianças acima do peso do que crianças abaixo do peso no mundo, justamente por essa pandemia de excesso de peso que está ligada a várias coisas que a gente vai discutir aqui hoje.
A obesidade é um excesso de peso, seja na criança ou no adolescente. A gente usa o IMC, que é aquele índice de massa corporal, que é usado também principalmente no adulto, mas na infância tem umas características especiais, não é só fazer a continha do IMC. Assim como na pediatria existe o gráfico de crescimento para altura e peso, existe um gráfico específico para o índice de massa corporal. Então, a criança, para a gente definir que aquele excesso de peso já é classificado como obesidade, tem que ser colocado nesse gráfico. E aí, a partir de determinações que vão ser feitas na hora da consulta, a gente vai ver se já é sobrepeso, se é obesidade grave, que tem as definições de obesidade para infância e adolescência. Sim, e como você falou, a gente percebe, né, que tem aumentado cada vez mais Sim. o número de crianças obesas. E quais são os riscos para a saúde da criança ela já adquirir uma doença tão grave como Sim. a obesidade? Então, os riscos, eles entram numa gama muito grande, né? Desde problemas emocionais e psicológicos, que eu acho que a gente tem que colocar primeiro, até porque é uma coisa muito importante na formação da personalidade das crianças, né? Elas passam a ter problemas sociais, sofrerem bullying, isolamento social, ansiedade, depressão, e isso vira um ciclo vicioso que vai aumentando ainda mais a ingesta alimentar. Problemas respiratórios, existe uma associação maior de gravidade da asma com obesidade, gordura no fígado, que são doenças que antigamente a gente via só no adulto, a gente está começando a ver em adolescência, hipertensão, diabetes do tipo relacionado à obesidade, não aquele diabetes mellitus tipo 1, que é autoimune, independe do peso, mas crianças obesas com diabetes mellitus que precisam entrar com medicação, problemas articulares, as crianças referem mais dor nos joelhos, dor na coluna, problema de pele, elas têm mais dobrinhas, então tem mais chance de fazer assadura, mais chance de fazer dermatite. Então, assim, é um espectro muito grande de risco que a obesidade vai trazer para essas crianças e que vai precisar de uma equipe multidisciplinar. Entendi. Realizado esse diagnóstico, como a gente deve efetuar esse tratamento, né? Você acabou de falar que precisa ser uma equipe multidisciplinar, mas como acontece isso na prática? Assim que os pais observam e procuram auxílio médico, assim, mesmo entrando na definição, será que meu filho está um pouquinho acima do peso? Ele já tem um diagnóstico, realmente, porque às vezes a pessoa saber que tem um diagnóstico acende uma luzinha de que é mais grave do que e precisa tratar justamente por causa desses riscos. Então, vale um acompanhamento na consulta com o pediatra, que vai avaliar, vai colocar no gráfico, vai avaliar a necessidade de excluir alguma doença endócrina que seja causadora. Existem síndromes genéticas também relacionadas à obesidade. E aí, sim, dentro da anamnese, do exame físico, uma indicação de um acompanhamento de terapia, um acompanhamento psicológico, uma avaliação de uma nutricionista para ajudar nesse planejamento alimentar da criança. Legal. E nós pais, né? Como a gente pode como a gente pode ajudar os nossos filhos a conquistarem um peso ideal, a serem mais saudáveis? Como a gente pode fazer isso? A nossa responsabilidade, eu falo nossa, eu como mãe também, é muito importante, assim, os filhos são reflexo do comportamento alimentar que existe em casa, né? Então, assim, a gente não pode cobrar da criança, não coma isso, não faça isso, vá brincar, não mexe no celular, se a gente tiver esse tipo de comportamento, né? Nós somos um espelho para eles. Então, assim, depende muito da responsabilidade e do engajamento dos pais ou dos cuidadores, dos responsáveis pela criança, de ter uma alimentação saudável em casa, de participar efetivamente, de observar se tem algum problema emocional na criança que esteja passando e está perpetuando esse quadro de ansiedade ou depressão e piorando o padrão alimentar da criança. Então, assim, a gente não pode implementar uma dieta para uma criança e chegar em casa, ela ter a dieta dela e os pais, os irmãos, quem mora na casa, ter uma dieta que a criança queira comer. Ele vai comer um franguinho com pão integral e os pais vão comer hambúrguer, porque a criança não tem essa maturidade, é óbvia, para perceber. Então, assim, o papel dos pais é essencial. Nem a gente tem. Pois não pode comer escondido, né? Pois é. E a pandemia, você verificou um aumento nos casos de obesidade infantil? Sim, relacionada à pandemia? A gente, essa questão do isolamento piorou muito, né? Tudo aí a gente vai entrar desde a questão emocional, né? As crianças
passaram um período sem ir para a escola, então não tem o convívio social, não tem a aula de educação física, aquelas crianças que tinham aulas de algum tipo de atividade física, seja natação, seja balé, futebol, elas ficaram em casa, houve um aumento do tempo de tela, que é muito discutido nessa relação com a obesidade, né? As crianças ficaram... O que elas tinham para fazer com a pandemia? É ver filme, é ver televisão, é ver celular, é videogame. Então, assim, o tempo de tela aumentou, então, consequentemente, o sedentarismo das crianças aumentou, o padrão alimentar aumentou, porque dentro de casa, sem outro tipo de estímulo, a dieta acaba piorando. Então, assim, a gente tem observado um aumento importante do peso das crianças, do excesso de peso que vem junto com a pandemia. E agora a gente está no período de tentar desfazer isso, voltar à atividade física, diminuir o tempo de tela, aumentar a exposição ao ambiente externo, né? Porque vivia todo mundo ali sem convívio, sem escola, sem educação física. E a ansiedade também, né? Eu acho que tem uma relação direta com a obesidade, né? Sim, com certeza. Como no adulto, que, né? Adulto também tem esse... A gente fica achando que só o adulto vai ter a ansiedade e vai descontar na comida, né? Porque é o que eu vejo muito aqui no consultório. E que é completamente justificável, mas assim, as crianças, a gente pode dizer que é bidirecional, né? Quanto maior a ansiedade, geralmente maior se desconta na comida, e aí a criança se enxerga, se tiver um tipo de capacidade de visualizar que ela está acima do peso, isso piora a ansiedade, ela desconta mais na comida e vira um ciclo vicioso. Então, assim, por isso que é importante observar se tem alguma alteração comportamental nessa criança, se ela está sofrendo algum tipo de sofrimento, né, psicológico, porque isso vai piorar a obesidade e vai voltar para a ansiedade e a gente vai ficar nesse ciclo se perpetuando. E a escola, né? A gente sabe que a escola tem um papel importantíssimo na vida das crianças e dos adolescentes. Como que o ambiente escolar ele pode trabalhar para contribuir para que esses casos de obesidade não subam cada vez mais? O papel da escola é essencial, assim, a gente precisa, existem as políticas de educação dentro da escola, de alimentação saudável, os próprios livros já mostram, eu vejo meu filho estudando e a gente lendo o material do que é uma alimentação saudável, o que não é. É lógico que criança às vezes quer comer uma comida diferente, a gente acaba dando, mas isso não pode ser uma rotina, né? A escola tem que mostrar a importância do exercício físico, as atividades dentro da educação física, as aulas extras que existem dentro da escola. E uma coisa importante dentro da escola é a cantina, né? O que a criança se submete, assim, às vezes nas consultas eu pergunto para a escola, você leva merenda ou você compra na escola? E às vezes tem criança que vai ficando mais velha e tem vergonha de levar merenda, porque todas as crianças compram, então ela quer comprar também. Porque dependendo do que a escola tem para fornecer no refeitório, na cantina para vender, não tem nada saudável, né? É o que a gente fala, é muito palatável, é muito gostoso, é o pão de queijo, nada contra o pão de queijo, que é muito gostoso. Mas assim, se a criança todo dia for para a escola e comer pão de queijo, então assim, é muito importante que a escola forneça alimentos saudáveis até para a criança ter um cardápio mais aberto de possibilidades para experimentar de refeição, né, de alimento. E para a gente finalizar, quando a gente tem que ligar o alerta e procurar ajuda profissional, ou a criança deve passar por uma avaliação anual e já deve ficar atenta a esse problema de obesidade? Isso é importante, assim, todas as crianças têm que ter o acompanhamento anual com o pediatra, né, e as mais novas até um acompanhamento mais curto. Assim, os pediatras sempre colocam no gráfico e veem, e assim, esse acho que é o primeiro alerta. Independente disso, se os pais perceberem, assim, se existe a dúvida, será que esse peso, isso que eu coloquei, será que esse índice de massa corporal está dentro do gráfico? Eu acho que vale a consulta médica com o pediatra, e enfim, às vezes o encaminhamento para o endocrinologista, para descartar uma doença endócrina. Na dúvida, é melhor a gente tirar essa dúvida do que deixar o problema se perpetuar por 2, 3 anos e o excesso de peso aumentar. A gente tem uma frase que a gente aprende dentro da endocrinologia, que é criança obesa, adulto obeso. Então, a gente tem que cortar esse processo na infância, porque a chance de você ter um adulto obeso é maior que 90%, né?
Aquela questão do bebê Johnson de antigamente, do livro da criança gordinha, é bonito, mas assim, a gente acha os bebês gordinhos bonitos, mas a gente tem que trabalhar que a questão é de saúde, não é de estética, né? Para o futuro dessas crianças, o que elas vão ter de problema de saúde. Tá ótimo. Doutora Ana, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. As portas estão abertas, sempre que você quiser participar do nosso programa vai ser um prazer. Obrigada, Raquel. Tá, gente, é isso. Vamos atentar para a alimentação dos nossos filhos, é muito importante, foi o que a doutora Ana acabou de falar. Criança obesa, adulto obeso. E aí ela vai carregar as consequências para o resto da vida dela de não ter feito as melhores opções quando era possível, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Bom, gente, é isso, né? Acho que a doutora Ana resumiu a importância desse cuidado inicial na alimentação dos nossos filhos, pensar nisso para frente, né? Que é um processo que se o seu filho ainda, né, não faz as melhores escolhas, as escolhas mais saudáveis, vamos repensar, né, como família, como um todo, todos os nossos hábitos para a gente poder ajudar e influenciar nosso filho para o bem. Bom, no próximo bloco tem Minutos com a Tia Lê e eu vou receber a doutora Isadora Lorangue, que vai conversar com a gente, vai dar dica e tenho certeza que vocês vão amar. Fiquem aí que a gente já volta. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petroísa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra, ao lado do Banco Itaú. Petroísa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Estamos de volta e agora a gente vai ter o quadro Minutos com a Tia Lê. E para esse mês de novembro, ela preparou uma surpresa. Vão ser contações de história para você poder colocar para o seu filho ouvir e ver a história. E eu tenho certeza que eles vão amar, porque a criança é muito visual, né? Então eles vão gostar muito. São histórias super legais que a Tia Lê escolheu e separou com todo carinho para a gente. Oi, crianças, tudo bem? Ó, arruma um lugarzinho aí bem confortável para vocês ouvirem a historinha de hoje. Depois, me contem se gostaram, tá bom? Beijo, tchau, tchau. O livro dos sentimentos. Às vezes, eu fico meio bobo. Às vezes, eu fico com medo. Às vezes, dá vontade de plantar bananeira. Às vezes, dá vontade de ler um livro debaixo das cobertas. Às vezes, eu me sinto sozinho. Às vezes, dá vontade de comemorar meu aniversário, apesar de não ser hoje. Às vezes eu me sinto corajoso. Às vezes dá vontade de ficar na janela o dia todo. Às vezes dá vontade de dançar. Às vezes dá vontade de ficar de mãos dadas com um amigo.
Às vezes, dá vontade de brincar na lama. Às vezes, eu acho que estou com dor de barriga. Às vezes, eu fico de mau humor. Às vezes, dá vontade de ficar na banheira o dia inteiro. Outras vezes, dá vontade de ir acampar com o meu cachorro. Às vezes, dá vontade de chorar. Em outras, dá vontade de inventar alguma coisa diferente. Às vezes, dá vontade de gritar bem alto. Outras, de comer pizza no café da manhã. Às vezes, dá vontade de ficar todo arrumado. Ou de beijar um leão marinho. Você pode sentir vontade de fazer muitas coisas, mas não guarde esse sentimento só para você. Compartilhe suas emoções com quem você ama. Ah, que fofura, né? Até a gente tem dificuldade para entender nossos sentimentos, imaginem os pequenos. Bom, recebo agora aqui no estúdio a doutora Isadora Lorangue. Muito prazer, bem-vinda ao nosso programa. Prazer, Raquel. Ótimo estar aqui com você. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Nada. E a gente vai conversar sobre um assunto, né, que eu acho que a maioria dos pais tem muito interesse, que é a obesidade infantil. Então, vamos começar aí. Explica pra gente. Que bicho é esse? Por que a gente, né, deve se preocupar com a obesidade nos nossos filhos? Então, Raquel, o que acontece? A obesidade é uma doença, primeiro, né? A Ana falou um pouco antes sobre a característica da doença e tudo mais. Mas o excesso de peso e o excesso de gordura em criança e adolescente, ele vai gerar reflexos inflamatórios. Vai prejudicar o crescimento, vai prejudicar a quantidade de água no corpo, vai prejudicar a quantidade de músculo, o desenvolvimento dessa criança, pode gerar mais risco de lesões, quebrar perna, tornozelo, alterações mecânicas. Então, assim, a gordura e o excesso de gordura não é simplesmente estético. A gente está falando de um controle de uma doença metabólica, de difícil trato e, vamos dizer assim, gigantesca amplitude no nosso país atualmente. Sim, né? Porque a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas a pandemia chegou, né? E também deu uma bagunçada nisso tudo. Acho que a oferta de alimentos... Eu acho assim, teve dois caminhos que levaram realmente esse excesso de peso muito rápido por conta da pandemia. As crianças perderam a saída de casa. Uhum. Então, muitas crianças iam para a escola a pé, muitas crianças iam para uma natação, para um futebol, acabavam brincando no parquinho, acabavam tendo uma movimentação no dia muito grande. E esse gasto energético, ele ficou inexistente. Ele simplesmente parou. E mais o agravante da criança estar em casa o tempo inteiro com oferta no armário, na geladeira. Sim. Aí a ansiedade dos pais, que todo mundo ficou ansioso, né? Sim. Aí os pais foram mais permissivos nas escolhas, nas compras de mercado, tendo coisas mais processadas e o alcance muito rápido para aquela criança. Principalmente quem ficou em home office não se preocupou muito em ver se a criança estava comendo um biscoito recheado ou se ela estava comendo uma fruta. Então, essa complicação realmente aconteceu, mas agora a gente tem que olhar isso com uma seriedade muito grande, porque os casos de obesidade, sim, nos próximos anos vão crescer e já estamos começando a ver isso no consultório. Mas se a gente não tolir isso, não parar, vai piorar. Eu acho que é realmente uma reflexão para quem está assistindo a gente em casa, não deixar, meu filho ganhou 4 quilos, meu filho ganhou 2 quilos, isso não está normal. Mas eu já tive caso no consultório que voltou esse ano com um paciente adolescente que ganhou 20 quilos, com criança de 8 anos que ganhou 15 quilos, num período curto de 6 meses, 1 ano. Então, realmente, a gente precisa olhar isso com a seriedade que isso merece. Sim, e assim, eu acho que com relação até à oferta, né, de alimento que você acabou falando,
a gente, como eu disse na introdução do programa, nós pais, a gente tem essa característica de ofertar um alimento para o filho para, às vezes, compensar uma ausência, compensar uma falta de tempo, e aí a gente acaba realmente cedendo e dando aquele chocolate, mas eu acho que isso acaba gerando um ciclo e a criança vai percebendo isso. Com certeza, a criança percebe tudo muito mais fácil que nós adultos, né? E, na verdade, se a criança comanda a estrutura da casa, é muito difícil você reverter a situação, porque nós, os adultos, a gente tem que direcionar o que vai ter na alimentação da casa. Sim. Então, por exemplo, eu nunca recomendo, você vai fazer uma alimentação na tua casa. Eu sempre recomendo que você ofereça para a criança uma possibilidade. Então, por exemplo, você vai comer hoje arroz, feijão, frango com cenoura ou você quer beterraba? Você vai dar duas opções. Você não vai perguntar, fulaninho, o que você quer comer? Não, você já vai dar a opção pronta, dando uma liberdade momentânea da criança escolher alguma coisa no prato. Mas você não pode deixar a criança totalmente livre para escolher. Ela vai falar, eu quero comer batata frita e carne, ou eu quero comer macarrão. Então, assim, a gente que tem que direcionar esse trajeto. E uma coisa que eu sempre falo no consultório é que a gente primeiro tem que tratar os pais, depois a gente consegue atingir a criança. Porque nós adultos é que temos que entender que uma criança de 8 anos, ela não faz compra. Uma criança de 8 anos não sabe cozinhar. Então, o que a gente está ofertando é o que ela vai comer. Se não tiver acesso em casa, se a gente tiver preguiça de cozinhar, ou pedir fast food, ou iFood, ou qualquer processado, ou biscoito, a criança não vai ter nem memória nutricional, porque ela não tem conhecimento do que é uma cenoura. Ela não tem conhecimento de quantos preparos uma cenoura pode fazer. Então, gente, é ir para a cozinha. Eu acho que o mais importante da gente tratar a obesidade é tratar o comportamento. Sim. E com relação a essa questão do alimento, né, eu acho que existe, né, uma regra que a criança precisa provar tantas vezes um alimento para ela dizer que não gosta. Porque, assim, pode acontecer, né, realmente. Certeza. A gente tem algumas questões, né? Quando a gente está falando do início, né, na alimentação complementar, a gente oferece o alimento várias vezes, até a gente fala assim, não, realmente a criança não gosta de feijão. Então, você oferece pelo menos 15 vezes aquele alimento. Mas o ideal é que você mude a forma de preparo. Então, por exemplo, uma cenoura. Eu posso fazer a cenoura crua ralada, eu posso fazer a cenoura bem raladinha, bem fininha e colocar, por exemplo, misturada num cottage, num queijinho Minas, amassadinho, como se fosse uma pastinha. Eu posso usar a cenoura para fazer um bolinho de cenoura no forno. Eu posso usar para fazer uma panqueca, botar a cenoura na massa. Eu posso usar ela em rodelinha cozida. Eu posso fazer um purê de cenoura. Eu posso fazer várias preparações, uns chips de cenoura, você usa a casca da cenoura para fazer uns chips de cenoura. A gente tem milhões de preparações que você pode fazer com o alimento. E incentivar a criança a experimentar. Eu acho que hoje em dia a gente tem muita dificuldade nesse processo, porque a criança já chega assim, eu não como beterraba, eu não como isso, eu não como... E não aceita experimentar. A barreira do experimentar, da textura, vem de cedo, porque ela não conhece aquele alimento. Então, o ideal é que desde cedo e desde sempre a gente leve a criança para a cozinha, a criança olha, você deixa ela escolher no mercado com você aquele alimento e começar a tentar, começa fazendo um bolinho, um biscoitinho, coisas que são mais próximas normalmente da infância, formas lúdicas, e depois começa a evoluir mais o tipo de preparo. Mas se a gente pensar, coloca uma roupinha de MasterChef, dá uma brincadeira, eu costumo usar muito um quadrinho, que a gente faz um cubo de várias cores, e aí brinca assim, hoje vai cozinhar, né? Você decidiu que tem tempo, é de manhã, pega um cubinho todo colorido e joga no chão. Aí a cor que dá, aquela cor tem que ter no alimento que vocês vão cozinhar hoje. Então é uma dica simples, as crianças adoram. Para criança pequena, eu gosto muito de fazer, é uma festa. Para criança pequena, eu acho muito legal a gente fazer um caminho colorido. Então, por exemplo, jogou o dadinho colorido, aí deu vermelho. Aí a gente coloca vários alimentos em vermelho no caminho da criança e até ela chegar no final da linha, ela vai escolher algum daqueles alimentos para comer. Então, por exemplo, vermelho poderia ser tomate, poderia ser um morango, poderia ser uma melancia. A gente pode deixar um caminho de alimentos vermelhos e a criança depois no final escolhe. Então, você sempre vai tentar aproximar a criança
como uma coisa boa. Comida é uma coisa boa, comida é conforto, comida é prazer. Se você afastar ou obrigar a criança, vai ser muito mais difícil você modificar hábito. Porque não é fácil mudar hábito, não é fácil mudar hábito de adulto. Imagina mudar hábito de criança. É verdade. Né? E assim, com relação a uma questão até pessoal, né? Aproveitando aqui. João, ele aceita, né? João é o meu pequenininho. Agora ele começou a aceitar, mas muito sinceramente, ele come vendo desenho. Tipo, ele sabe o que ele está comendo, ele vê, ele enxerga. Essa semana mesmo eu comemorei porque ele comeu alface, tomate, mas ele não é aquela... E assim, eu sei que essa é uma dificuldade também de várias amigas minhas. Certeza. Que o filho não senta bonitinho na mesa e faz a refeição feliz. Tipo, tem que ter um preparo. E como a gente conseguir mudar isso, né? Então, primeiro de tudo, assim, pequenas conquistas de cada vez. É lógico que se está acostumado a comer vendo desenho, se você tirar isso de repente, pode ser que ele tenha grandes dificuldades e até fique irritado com o processo da alimentação. Então, é melhor ir gradativo e mudar um pouquinho de cada vez. Mas sim, é importante tirar a televisão. Por quê? Quando você come e está lá preocupado, vendo o desenho, prestando atenção, a criança não mastiga direito. Ela, tudo bem, ela pode até ver o que tem no prato, mas ela não mastiga direito. A produção enzimática das enzimas digestivas, que começam desde a boca, vai ser muito mais lenta. A sensação de saciedade é prejudicada, então a criança às vezes come mais porque ela está comendo muito rápido e não está mastigando. Para o nosso cérebro mandar uma sensação de saciedade, isso demora pelo menos 5 minutos a 15 minutos. Então, se a criança come muito rápido porque está vendo televisão, ela vai comer mais. E isso, sim, pode acabar aumentando a área de absorção de gordura. Então, assim, realmente, a gente tem que se preocupar com o que a gente come, mas também com a forma que a gente come. É legal, às vezes, botar uma musiquinha relaxante, é legal ir para a mesa, mas levar isso de uma forma lúdica. Então, por exemplo, incentivar todo mundo a comer no mesmo horário. O pai, a mãe, que todo mundo vá para a mesa, é o horário da família. Ou criar algum ritual, alguma dancinha. Café da manhã ele aceita bem. Alguma musiquinha para a gente fazer o momento família. E tirando a televisão e o telefone aos poucos. E assim, agora já falando diretamente nos casos em que a criança já está obesa. Sim. Né? Eu acho que tem uma dificuldade, porque estamos tratando de crianças. Sim. Como que você vai chegar para uma criança que come um monte de coisa? Porque assim, as besteiras são gostosas, né? Sim. A gente não pode deixar de dizer que assim, a alimentação está toda vinculada ao prazer. Primeiro ponto, Raquel, eu sempre recomendo que os pais que estão precisando de ajuda procurem o profissional para tratar com a seriedade que isso merece. Eu consigo fazer a criança comer melhor por minha conta. Você até pode conseguir uma parte, mas o entendimento do que o corpo precisa, na idade que a criança está, também não pode restringir. Quando a gente está falando em tratamento de obesidade, a gente tem que pensar que a criança tem que reduzir a gordura, mas ela tem que continuar crescendo. Se restringir demais, se fizer uma dieta muito severa, essa criança pode ter prejuízos no crescimento. Então, tem que ser feito por um profissional. E segundo ponto, eu sempre trabalho com a verdade. No consultório eu atendo crianças desde recém-nascido até a maioridade, adulto. Então, assim, na nutrição clínica, principalmente falando da obesidade agora, eu sempre trabalho com a verdade. Então, mostrar para a criança o que o corpinho dela está mostrando. Eu tenho o desenhozinho das crianças, né? Então vem os bonequinhos, e aí eu faço a avaliação física da criança, eu vejo o percentual de gordura. Além do IMC, né, que a Ana falou antes da entrevista, a gente faz o percentual de gordura, o percentual de água e a quantidade de músculo. E eu mostro para a criança, de forma lúdica, onde que está o mais parecido com o corpinho dela e o que a gente precisa fazer para modificar aquele quadro. Mas entender o próprio corpo é o primeiro passo para a mudança. E a criança, a gente não tem sucesso se a criança e o adolescente não aderem ao tratamento. Não adianta o pai e a mãe querer. A criança tem que entender o processo. Então, tem que ser explicado, tem que ser falado. E mesmo as crianças menores entendem. De forma lúdica, isso tudo tem que ser com um profissional que trabalhe com criança. Não adianta você forçar uma dieta rígida sem conhecimento científico para isso. Tá? Mas se for feito com um profissional capacitado,
a criança entendendo o próprio corpo e o que o corpo precisa, a gente consegue muito sucesso. E é um tratamento que muda a vida inteira dessa criança. Sim, com certeza. Então, a redução da gordura, a saída da obesidade, ela diminui risco de todos os tipos de doença crônica. Só para quem está assistindo a gente saber, em 2020, ano passado, mesmo durante a pandemia, o Journal of Medicine fez uma publicação dizendo que 70% do tratamento de doença crônica, incluindo a obesidade, está relacionado com mudança de hábito alimentar, inclusive com a mudança da rotina de vida, exercício físico, beber água, comer bem, dormir bem. Até o próprio INCA agora, no Outubro Rosa, eles publicaram uma pesquisa dizendo que, não me lembro agora certo o percentual, né, de diagnósticos de câncer de mama poderiam ser evitados exatamente por todos esses... Mudança de hábito. Então, assim, se a gente sabe que 70% do tratamento de praticamente todas as doenças crônicas é a gente mudar o nosso hábito, a gente tem que ter um esforço para que isso aconteça. Eu sempre gosto de falar para as crianças e para os adultos também, que nós somos, eu falo para as crianças dessa forma, né? Cada um de nós é responsável pelo próprio corpinho. Sim. Então, isso é importante. Se a gente não escova o nosso dente, a gente não bebe água, a gente não vai para a escolinha, a gente também tem que cuidar do que o nosso corpinho está ingerindo. Então, é importante você verbalizar de uma forma que a criança entenda que a alimentação não é só prazer. A alimentação é prazer, a alimentação é coisa boa, mas por que a gente come? Para deixar o nosso corpo o quê? Para deixar o nosso corpo saudável, feliz, para que a gente consiga pensar e que a gente consiga realizar tudo o que a gente quer. Eu quero ser artista, eu quero ser bailarina, eu quero ser professora, eu quero ser médica. A gente só vai conseguir isso se o nosso corpo estiver saudável. Sim. Senão a gente não consegue nenhum objetivo no futuro. Então, mostrar isso para a criança é o primeiro passo para a mudança. E mostrar para ela que muitas coisas que ela sente, a dorzinha na perna, a dor articular, que a própria Ana falou, o cansaço, a criança está sempre cansada, a criança está sempre mal-humorada, isso tudo está dentro de um ciclo vicioso. Se a gente mostra para a criança que a gente quebrando esse ciclo, é como se tivesse um ratinho girando na roda gigante. Se a gente mostra para a criança que a gente consegue cortar esse ciclo com pequenas atitudes, sim, a gente já consegue ganhar aquela criança dela aderir ao tratamento. E hoje eu fico muito feliz quando eu consigo atingir uma família e a gente muda o hábito da casa inteira, a gente muda o hábito da família inteira, a gente muda o hábito até de uma escola. Eu tenho alguns pacientes, aí crianças e adolescentes, que perderam acho que 20, 30 quilos e cresceram muito. E aí já foram 10 pacientes da família fazer o tratamento. Ou foram 3 amiguinhos da escola, porque começaram a um animar o outro e percebeu como a mudança foi positiva. Sim. Então, eu acho que é sempre começar a incentivar em casa e falar como a mudança vai ser positiva. Não é tirar tudo, não é restringir tudo, não é ser uma dieta chata, massacrante. É você mudar hábito e colocar coisas que o seu corpo precisa e de vez em quando uma descontração. A gente não pode pular na piscina no meio do inverno quando está nevando, certo? A gente não pode comer doce todo dia. Foi o que você falou são coisas básicas. Dos pais tomarem as rédeas, né? Porque a criança não faz compra, a criança não vai ao mercado, ela pode ir junto, mas né? Sim, mas só que aí tem um ponto, a criança chora, a criança faz pirraça, a criança esperneia, a criança tem hábitos que foram construídos pela família, né? Tudo que a criança faz foi permitido. Sim. E ela teve um respaldo para continuar fazendo. Quando você corta uma atitude que não está legal, a criança percebe que está errado. Só que você tem que fazer uma atitude firme. Então, por exemplo, não pode ter doce durante a semana para uma criança que está na obesidade. Não pode. Então, não vai ter doce durante a semana. Tem que avisar a avó, tem que avisar a tia, a madrinha, a cantina da escola. Avise o profissional para não vender para aquela criança. Então, assim, são coisas que a gente pode fazer. Só que os pais têm que estar interessados no tratamento também. Então, quando você tem uma criança comandando a situação, fica muito difícil a gente ter evolução. Então, toda sexta-feira é um McDonald's, toda sexta-feira é um fast food. Por quê? Por quê? Será que isso é necessário? Ou será que pode ser feito em casa? Vamos fazer um hambúrguer em casa, vamos fazer uma pizza em casa, vamos fazer uma batata frita em casa. Com certeza vai ter muito menos gordura e aditivo químico do que o comprado. Então, cozinhar mais, incentivar
esse tipo de postura em casa também faz total diferença no tratamento. E assim, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Todas essas indicações, né, de tentar melhorar a alimentação dos nossos filhos, a gente está falando aí de uma faixa etária, uma classe social que detém, né, o mínimo possível para poder estar aí oferecendo ao seu filho um alimento, uma verdura, um legume, uma fruta, mas a gente sabe que, infelizmente, existem classes menos favorecidas, que eles não têm, né, condição financeira nem do básico. E aí eu acho que entra essa questão de você vai lá na vendinha, tem o fofura 50 centavos e a coquinha 50 centavos. E na grande maioria das vezes eles não têm como oferecer outra coisa. Eu acho que uma política pública efetiva que demonstre, mesmo sendo, né, impossível lutar aí contra a indústria do alimento. É muito difícil lutar contra a indústria alimentícia, principalmente porque o objetivo, a maioria das vezes, não é a promoção de saúde. A maioria das vezes é a venda, é o lucro, né? E quando a gente tem a questão financeira como principal fator, realmente políticas públicas, incentivo, nutricionista no postinho, tinha que ter, na minha visão, tinha que ter nutricionista em todo postinho. E devia ser orientado, por exemplo, mesmo com famílias que não são carentes, mas a gente não gosta de desperdício, a gente não gosta de perder comida. Então, eu ensino aos meus pacientes a comprar de forma mais inteligente. Porque, poxa, se a pessoa vai comprar o fofura, faz a conta, quantos fofuras e coca? Tudo bem, se a gente juntar R$20 e fazer uma feira no final do mês, a pessoa pode não ter condições de fazer uma feira maravilhosa, mas ela pode ter condições de comprar o mínimo. E, às vezes, juntar com o incentivo que poderia vir do governo, a gente poderia ter uma qualidade alimentar melhor. Então, evitar desperdício, ensinar as famílias a evitar o desperdício. Eu preciso comer uma fruta por dia. Então, quantas pessoas tem em casa, quantas frutas eu deveria comprar? Verduras. Muita gente joga comida fora todos os dias. Muita gente comprou alface, come 3 folhas, aí fica na geladeira uma semana e ninguém come. Então, assim, eu já tive paciente, adolescente, que aí eu coloco para provocar mesmo. Adolescente, a gente está para trabalhar o desconforto. Então, tem muito adolescente que chega para mim e coloca a responsabilidade nos pais. Tá? Então, assim, aí já é outro caminho. Eu não como alface porque minha mãe não lavou. Aí eu sempre brinco no consultório, a mão tá aqui. Tá, então, agora você que lava a alface. Então, assim, regra, a gente tem regra. Então, incentiva os adolescentes e as crianças a irem para a cozinha. Cria uma responsabilidade, cada um faz uma coisa. Um lava a louça, o outro monta a salada e o outro ajuda a descascar os legumes e preparar a carne. Então, cada um pode ter uma ação na rotina da casa para melhorar, inclusive, a rotina alimentar. Por que não? Eu vou na feira, você pode levar o teu filho, o teu adolescente, para ensinar como é que você escolhe os alimentos. Ou falar assim, uma vez ao adolescente, por exemplo, você pode pedir para o adolescente fazer um prato. Uma vez na semana, aquele adolescente é o responsável por fazer um prato, incentivar ele a cozinhar, a criar ideia, a experimentar. Então, são coisas pequenas e lúdicas que têm muito efeito. E a criança, ela precisa de direção, atenção e rotina. É isso. Se a gente cria uma rotina bem estabelecida, o adolescente e a criança vai. A gente tem mais dificuldade do que eles. É o adulto que tem mais dificuldade. Então, se a gente estipular uma regra, não vai ter chocolate de segunda a sexta-feira. Então, compra o chocolate no sábado. Compra só aquela quantidade pequenininha, cada um come um pedacinho, acabou. Não vai ter em casa. Refrigerante é um problema? Não compra. Não compra. Se é difícil nesse momento, não tem em casa. Deixa para quando vai ter uma festa, deixa para quando vai ter um almoço de família no domingo. Mas não dá para ter o acesso diário de uma coisa que aquela criança ou adolescente tem dificuldade de resistir e já está na obesidade. É muito difícil, aí realmente vai ser muito difícil. Eu acho que é aquela coisa, né? É uma questão da família como um todo se preocupar, né, com a nossa saúde. Eu acho que a gente está falando aí de anos para frente. Sim, você vai tratar, se você melhorar a sua alimentação, eu digo até por mim, que vivo brigando com a balança, eu estou me identificando aí com várias coisas.
Mas assim, eu acho que se a gente tentar, né, mudar o agora, a gente vai criar um adulto sem doença pré-existente, sem diabetes, sem hipertensão, sem problema cardiovascular. Sim, eu vou te dar um exemplo, Raquel. É mudanças pequenas, foi o que a gente falou no início. Eu tenho um paciente que foi muito engraçado, eu recebi uma ligação dele e ele falou, ele me chama de tia. Tia Isadora, eu estou muito feliz. Aí eu falei, me conta, o que aconteceu? Aí ele falou assim, não, eu estava saindo da escola e aí minha prima me viu, me ligou. Aí eu, tá, mas o que aconteceu? Ele, não, eu estava comendo uma maçã. Era 3 horas da tarde, eu estava saindo da escola, indo para o curso de inglês e eu estava comendo uma maçã. A minha prima viu, me ligou para me dar parabéns. E aí ele fez uma mudança de hábito, porque assim, ninguém nunca tinha visto ele comendo uma maçã, ainda mais na rua. Então, ele mudou o hábito dele, levou uma maçã, comeu e ele impactou outra pessoa com isso. Então, a verdade é que a nossa postura e fazer isso de uma forma tranquila, feliz, sem imposição, trabalhando o limite de cada criança e cada adolescente, porque não adianta falar, você vai comer maçã e a pessoa detesta a maçã. A gente tem outras opções de variar o grupo de alimentos e não precisar comer aquele alimento específico. Então, por exemplo, você tem que respeitar o limite também da criança e do adolescente. Por isso que às vezes precisa do profissional. É isso que eu ia falar, para a gente encerrar. O que você avalia como um alerta para que o pai e a mãe comecem a se preocupar e já peça aí a ajuda de um profissional habilitado para poder ajudar essa família? Eu acho que assim, o primeiro sinal de alerta é um ganho de peso de mais do que 2 quilos. Qualquer criança que ganha mais de 2 quilos num período curto de 1 mês, 2 meses, isso já é um alerta, tá? Porque todo o potencial de crescimento de uma criança de 7 a 12 anos é a longo prazo, é durante 1 ano. Então, se ela ganha peso muito de repente, isso já é um sinal de alerta. Se a criança não está crescendo, é outro sinal grande de alerta, porque aí a gente pode estar com uma quantidade maior de gordura corporal que está impedindo o crescimento. Então, um ganho de peso muito rápido, precisa já pensar em ajuda, e diminuição do crescimento. Então, a criança já está há 4, 5 meses e não cresceu. Então, isso é um alerta. E o terceiro alerta é o consumo de alimento o tempo todo. Aquela criança que não está satisfeita, aquela criança que está o tempo todo pedindo comida. Então, assim, a criança já ganhou peso ou a criança já está um pouquinho acima do peso e ela almoçou meio-dia, já é 1h30, não deu nem 1h30, ela já está pedindo comida. Olha. Então, a gente precisa trabalhar o controle da ansiedade infantil, que é um dos maiores casos que levam à obesidade. É a ansiedade. Então, a gente precisa identificar se tem ansiedade para comer, se tem compulsão, tá? Para a gente poder organizar o que vai ser a base do tratamento daquela criança ou adolescente. Ah, muito legal. Bom, doutora Isadora, eu acho que eu ficaria com você aqui até umas 6 horas, né, gente? Porque dúvida não falta nesse assunto. Deixa aqui pra gente o endereço do seu consultório, para quem aí está passando por esse momento, né, de ter um filho em casa obeso e que precisa de uma ajuda, né, para poder sair dessa situação. Passa pra gente o endereço. Então, o meu consultório fica no Bauhaus Expansão, sala 112, e os nossos contatos ali do Instagram, o WhatsApp do consultório e o site. Que aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida, ficou com dúvida em alguma parte da entrevista, também fico à vontade aí de responder nas redes sociais. Tá joia. Muito obrigada. Foi um prazer. Eu acho que você esclareceu muitas dúvidas de nós, mamães, que ficamos, né, ansiosas com Como eu sou mamãe também, eu acho que é muito importante a gente compartilhar conhecimento. Com né, certeza, Raquel? Com certeza. E acho que é o que a gente leva aí de tratamento individual para os nossos filhos, mas também para o que a gente vai promover para a sociedade. Com certeza. Bom, gente, como eu falei, ficaria aqui até 6 horas da tarde conversando com a doutora Isadora, mas, né, o programa tem que seguir. A gente vai fazer um breve intervalo e eu já volto com Dicas da Psi. Tá bom? Beijinho. Na volta. Móveis Pedro II.
Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petruísa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra, ao lado do Banco Itaú. Petruísa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Estamos de volta e vamos assistir o que a doutora Clarissa falou para a gente do aspecto psicológico, né, sobre obesidade infantil. Tenho certeza que ela vai dar alguma dica também super importante para a gente. Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre obesidade infantil. Bom, vocês sabem que a obesidade infantil ela pode ser causada por diversos fatores, biológicos, genéticos, hormonais. Bom, mas dentro da psicologia a gente não classifica a obesidade como um transtorno alimentar. Mas existem alguns transtornos que podem tender à obesidade. Mas daqui a pouco eu falo sobre eles. Bom, a obesidade infantil ela é um quadro muito danoso para os nossos pequenos. Afinal de contas, eles estão comendo muito e se exercitando pouco. Ah, e vamos combinar também, não é mais só uma questão que envolve a parte estética, porque eles escutam na escola que, aquelas brincadeirinhas sem graça, né? O amiguinho é gordinho, ele tá muito acima do peso, ou até aqueles apelidos mais maldosos. Mas a obesidade também traz consigo consequências psicológicas para os nossos pequenos. Eu vou trazer aqui para vocês agora alguns sintomas que podem ser observados e começados a pensar a partir de um quadro de obesidade infantil. O primeiro deles, baixa autoestima. A criança não se acha bonita, não se sente bonita, não quer coloca uma roupa nova, mas não se sente bem, se olha no espelho ou até evita se olhar no espelho. Você convida ela para ir para um parque de diversões ou um parque aquático e ela não vai ou vai e faz uso de roupas escuras, tá sempre de camisa de bermuda ou com blusa de manga comprida porque não quer mostrar o corpo. Além dessa baixa autoestima, ela acaba também começando a se isolar dos momentos e dos movimentos sociais. Uma festinha de aniversário, uma viagem. Uma outra característica é o baixo rendimento escolar. Como eles estão sempre muito cansados, a atenção deles acaba sendo rebaixada e isso compromete o rendimento escolar também. Um outro sintoma bem interessante, que às vezes a gente não se dá conta que pode estar associado à obesidade, é a depressão. Porque no primeiro momento a gente até pensa na ansiedade. Meu filho está comendo muito porque está ansioso. Mas a obesidade também pode estar relacionada a sintomas depressivos. Principalmente esse do isolamento que eu comentei com vocês. Ele pode ser o primeiro sintoma que seu filho está apresentando. Então a gente tem que ficar de olho nesses sintomas. E uma outra característica que eu percebo nos pequenos que sofrem de obesidade é que eles na escola ou no clube ou no curso, seja de idiomas e tudo mais, eles acabam se tornando aquele amiguinho ou aquela criança que é um alvo fácil de bullying e de discriminação por outras crianças, que não conseguem acolher essa criança. Então, ele acaba sofrendo ainda mais pressões do ambiente que ele está e isso corrobora para essas consequências negativas. Bom, como eu tinha comentado lá no começo, os transtornos alimentares, eles também podem levar a uma obesidade. E a gente tem 3 transtornos que levam à obesidade. A síndrome alimentar noturna, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. Eu não vou me ater muito a explicar sobre eles,
Depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar que eu tiro a dúvida de vocês, mas é só pra gente saber que esses 3 quadros também geram obesidade infantil. Bom, eu separei algumas dicas bem bacanas para todos os familiares, mas principalmente para os papais, criarem com as crianças para a gente tentar reverter esse quadro de obesidade. Dica número 1. Alimentos saudáveis, frutas, legumes, verduras, precisam fazer parte do momento da alimentação da criança. Então, na hora que vai montar um pratinho de comida, coloca carboidrato, proteína, legume, verdura, não só aquela fritura, batata nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. Eu não vou me ater muito a explicar sobre eles. Depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar que eu tiro a dúvida de vocês, mas é só pra gente saber que esses 3 quadros também geram obesidade infantil. Bom, eu separei algumas dicas bem bacanas para todos os familiares. Só nesse brincar tecnológico, eles precisam se exercitar, correr, pular corda, andar de bicicleta, andar de skate, andar de patins. Então, assim, eles precisam dessa brincadeira também ao ar livre para fazer essa atividade física. Outra dica importante, criar com eles aquela questão da curiosidade. O porquê que você está comendo esse alimento? Você sabe para que serve essa comida? Um exemplo que eu trago assim de vida é quando eu era pequena que meu pai falava assim: você sabe por que você está comendo cenoura? Você sabe por que cenoura faz bem? E aí às vezes eu ficava me pegando pensando: por que eu estou comendo cenoura? E ele ficava: você já viu algum coelho usar óculos? Cenoura faz bem para as vistas. Então, assim, gerar esse universo de curiosidade sobre os alimentos com os pequenos é muito importante. Bom, e uma outra coisa importante, buscar suporte com nutricionista, avaliador físico e, claro, algum profissional do desenvolvimento infantil para olhar para esse lado psicológico do seu filho é extremamente fundamental. Minha última dica é a mais importante: cuidar do hábito alimentar dos nossos pequenos e do estilo de vida deles é extremamente importante na infância. Afinal de contas, é um momento em que a gente consegue ter mais avanço com as principais mudanças. E essas mudanças na infância vão acompanhar eles por toda a vida. Afinal de contas, quando é um adulto, às vezes é um pouquinho mais difícil da gente mudar hábitos alimentares e estilos de vida. Cuidar da prevenção na alimentação dos nossos pequenos é fundamental. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Um beijo grande e até semana que vem. Bom, gente, Clarissa, como sempre, trazendo dicas que a gente consegue implementar no nosso dia a dia, né? Muito obrigada, Clarissa. Para você que não consegue assistir o nosso programa ao vivo, acompanhe pelas redes sociais e também pelo site www.tvc16.com. Para quem ainda não sabe, o nosso WhatsApp do programa é o nosso canal direto que você pode contar com a gente, contar a sua experiência para a gente, dar sugestão de pauta, enfim. Mas o que eu gostaria de falar para vocês com relação ao nosso WhatsApp, para você não perder tempo, gravar um vídeo do seu filho para ele participar do concurso de Natal que a gente está fazendo junto com a Fernanda Bugarelli, fotógrafa. É um ensaio lindo, com um cenário mais lindo ainda, e é muito fácil participar. Basta você gravar um vídeo do seu filho com até 2 minutos, mandar para o WhatsApp do nosso programa, pedindo a ele para falar por que ele deve ganhar o ensaio. Os vídeos podem ser mandados até o dia 15 de novembro e o resultado sai no programa do dia 19, ao vivo. Tenho certeza que seu filho vai amar participar desse ensaio. Bom, no programa de hoje a gente pôde perceber a importância de cuidarmos da alimentação dos nossos filhos. A gente está falando aí de uma coisa que ele vai levar para o resto da vida dele, bons hábitos alimentares, que irão influenciar em todos os aspectos da vidinha dele, né? Seja na forma física, seja emocional, cultural e em diversos outros aspectos.
Então, vamos ficar atento. Se você precisa, procure ajuda especializada, não tente resolver o problema sozinho. Eu acho que quando a gente tem uma rede de apoio, é muito mais fácil, tá bom? Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Meu look de hoje, Loja Manzo, como sempre. E espero vocês no próximo programa. Afinal de contas, nasceu, bora cuidar! TVC, 20 anos com você. Programa Por Aí, edição especial. Oferecimento Carmen Lúcia